O cinema não passa de conspiração. Quadro em branco. Faz tempo que a gente não faz um react do quadro em branco. Chegou a hora de voltarmos a falar dele. Então vamos. Mas antes, você já faz parte do Introdução ao Cinema. O Introdução ao Cinema está com inscrições abertas. Um curso que, ao assinar, você tem 1 ano de acesso a esse curso que é o mais charmoso do Brasil. Um curso contínuo, onde eu adiciono 2 aulas novas todos os meses. Significa, Felipe, que eu só vou ter acesso a essas 2 aulas todos os meses? Não. Já há lá dentro da plataforma um bando de aula que você terá acesso ao assinar a plataforma, mais essas 2 aulas. Então faça parte. Que tipo de aula você vai encontrar? Linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica. Venha fazer parte, link na descrição do vídeo e vamos pro quadro em branco, que é isso que vocês vieram fazer aqui. Jack Terry é o técnico de som de uma produtora de filmes B. Ele trabalha gravando, organizando bibliotecas de áudio e selecionando os melhores sons para cada filme, desde pequenos ruídos como o som do vento, pássaros ao fundo, até portas batendo ou o grito de uma vítima de um filme slasher dessa produtora de cinema que contrata ele. Produtora que mais tarde a gente vai descobrir que também trabalha com filmes pornô. Num certo dia, ele sai à noite para gravar novos desses sons em uma ponte, e assim ele faz, as folhas batendo nas árvores, um casal que conversa por ali, grilos, sapos, uma coruja na árvore ao lado, qualquer coisa que possa ser útil para a montagem dos filmes da produtora. É então que ele ouve pneus derrapando desagovernados, um estouro, a batida, e então esse carro, que depois ele descobriria estar sendo pilotado por um influente candidato à presidência, caindo da estrada. Ele assiste tudo isso de longe, mas principalmente consegue registrar todos os detalhes do acontecimento em seu gravador de som. Junto no carro estava a Sally, a amante desse candidato à presidência, que o Jack consegue salvar de se afogar junto no acidente. Possível acidente. É aqui que vai começar toda a pira de Blowout, ou Um Tiro na Noite aqui no Brasil, filme do Brian De Palma, protagonizado pelo John Travolta, que o personagem dele, analisando o que tinha gravado depois, começa a cada vez mais ter certeza de que o que gravou se trata da prova de um possível atentado contra o presidenciável. Quando o Jack se joga na água para tentar fazer alguma coisa, a gente consegue ver a figura desse homem saindo das sombras da ponte. Vale dizer que o roteiro desse vídeo aqui saiu semanas atrás para os apoiadores do canal, assim como quando eu transformo em vídeo, eu também solto uns dias antes para os apoiadores, que é basicamente o pessoal que ajuda na nossa campanha de financiamento com doações voluntárias. A partir de R$5 tu já tem acesso a tudo lá em apoia.c/quadroembranco, que é literalmente o que sustenta nosso trabalho aqui no YouTube, e a gente não existiria sem a ajuda de vocês. Pensem que no lugar desse aviso eu estaria divulgando alguma publi de marca duvidosa, então considerem de verdade entrar para nossa comunidade. Muitos dos apoiadores são meus amigos pessoais hoje em dia, tem grupo no Discord, no WhatsApp, além de acesso a outros textos também sobre cinema e tudo que tu imaginar, que liberam automaticamente lá no mural quando tu contribui, e tu também pode parar de... Olha lá, Belo. Olha o Belo ali. Olha o Belo aqui. Mel, tua boca tem o mel. Te ajudar quando bem entender. Voltando pro filme, ele vai brincar muito com essas... Bom, assim, antes de tudo, pra além do Belo, esse aqui é um filme do Brian De Palma, né, Blowout. E o Brian De Palma é um autor maneirista, talvez o grande autor maneirista. E o maneirismo ele nada mais é do que uma tendência pós-moderna do cinema que passa a lidar com a história do cinema como um fardo, como um peso. Como assim, Felipe? Significa dizer que o maneirista, que é uma tendência ali dos anos 80, passa a olhar para a história como algo que já experimentou tudo. Ou seja, o cinema moderno já havia experimentado tudo. O que fazer a partir de agora? Então, o maneirismo e essa década de 80, ou segunda metade da década de 70, estabelece um momento de crise para o cinema, que vai de uma crise formal no cinema, que vai estabelecer uma nova maneira de se relacionar com a obra de arte, de se relacionar com o cinema. Então é isso. Hitchcock já fez tudo. O cinema moderno já fez tudo. Para onde nós vamos a partir de agora? Sabe? E desses questionamentos de para onde nós vamos, tudo já foi feito, é onde surge algumas dessas inspirações, dessas inquietações, surgem algumas das inquietações que fazem surgir algo novo, como a tendência maneirista. Então o maneirismo é uma tendência, de certa forma, que tem uma autoconsciência de que chegou depois. Percebe? Ou seja, essa autoconsciência de que o cinema já realizou tudo e, portanto, eu tenho que fazer algo diferente. Só que como fazer algo diferente se tudo já foi feito? Aí a grande questão é que o maneirismo faz o quê?
aquilo que a gente chama de anamorfose, ou seja, o esticamento da forma até que essa forma se deforme. A deformação da forma é a característica principal do maneirismo. Fazer aquilo que se referencia, aquilo que é o peso para a existência do cinema até então, se torne algo completamente novo a partir da deformação do que já existe. Percebe? O maneirismo, portanto, ele se utiliza da história, afinal essa história é um fardo, mas ele deforma essa história, fazendo surgir algo completamente novo. É por isso que quando a gente vai ver um filme do Brian De Palma, a gente sabe de onde surgiu tudo. A gente sabe que Brian De Palma é Hitchcock. Só que Brian De Palma é Brian De Palma, porque ele faz de Hitchcock algo completamente novo. Na verdade, Brian De Palma, através de Hitchcock, nega Hitchcock. E esse que é o grande barato. As maneiras de jogar com a nossa atenção, essas dinâmicas de poder de uma imagem sobre a outra. Daqui pra frente é pura piração. Por exemplo, quando o Jack tenta relembrar depois, enquanto escuta a gravação naquela noite, o olhar já é outro. Se primeiro a gente tinha uma impressão de que o olhar dele controlava a aparelhagem, no sentido de direcionar o captador de som para onde tinha interesse, pro que chamava a atenção dele, aqui já é como se não tivesse outra saída além de seguir o olhar da gravação. E eu tô falando no sentido abstrato aqui mesmo, de uma certa subjetividade daquela narrativa. Peeping Tom, assim, mas a gente pode falar de Vértigo nessa, né, as inspirações para Blowout pode ser chamada de inspirações de Vértigo, pode ser de Peeping Tom, pode ser de Blow Up do Michelangelo Antonioni. A história do Michelangelo Antonioni é muito parecida do Blow Up, é muito parecida com o de Blowout, tá? Blow Up é a história de um fotógrafo que vai até um parque e ele começa a fotografar um casal que está brigando. Depois ele vai perceber, lá na revelação das fotos que ele tirou, que ali naquele lugar aconteceu um assassinato. Percebe? Ele fica encucado porque no momento em que ele começa a tirar foto daquele casal, a mulher vem até a ele e fica muito apreensiva para que ele entregue a ela o rolo do filme. Ele não entrega e ele vai revelar e ele vai descobrir que alguma coisa aconteceu ali. Só que a grande questão em Blow Up do Antonioni é que ao revelar a foto e ele descobrir que há alguma coisa ali, essa alguma coisa está muito pequenininha lá no fundo dessa fotografia. Afinal, o assunto da foto era a briga do casal e não o que estava ao fundo. E aí o nosso fotógrafo faz o quê? Blow Up. Né? Blow Up nada mais é do que uma técnica de fotografia onde eu vou ampliando aquela fotografia ao extremo. E no momento que ele vai ampliando aquela fotografia, essa fotografia ela vai ficando cada vez mais pixelada, mais abstrata. E isso comunica bastante com a técnica do cinema, né? Com a técnica da fotografia. Porque, veja, a fotografia ela supera as artes anteriores justamente pela sua capacidade projetiva. A fotografia e o cinema superam as artes anteriores pela sua capacidade projetiva com a realidade. Entretanto, e na medida em que a fotografia e o cinema ultrapassam... na medida em que a fotografia e o cinema respondem a essa questão através dessa projeção com a realidade, o que vai acontecer é justamente que as artes anteriores e, portanto, a pintura supera a necessidade de ser realista. E aí começa a surgir as artes abstratas, inclusive, né? Na pintura. Começa a surgir a não necessidade mais de que se represente através de um realismo. Aí o que acontece, então, no Blow Up? Na medida em que o nosso personagem ele vai ampliando a foto, que é... Portanto, por ser uma fotografia, uma arte que responde a essa projeção com a realidade, à medida que ele vai ampliando, ele vai tornando a foto cada vez mais abstrata. Aquilo pelo qual a fotografia não deveria ser. E aí o fotógrafo começa a entrar num embate entre realidade e ficção. Percebe? Porque a foto tirada é uma foto do passado, de um acontecimento passado, e não do acontecimento presente. Aquilo que está ali representado não mais o é no mundo, porque ela é um instante. Ela foi fotografada ali e agora. Depois,
O mundo é outro, não mais o mundo capturado. Porque a fotografia, o cinema é isso, ele captura o instante. E na medida em que ele vai ampliando esse mundo capturado, e ele vai se tornando cada vez mais abstrato, ele vai se tornando cada vez mais ficcional. Então o filme ele vai brincando nessa relação entre realidade e ficção. Até onde a arte captura a realidade e até onde tudo não passa de uma grande ficção. É brilhante Blow Up. E Blow Out, do Brian De Palma, conversa um pouco sobre essas relações de Blow Up e também de Um Corpo que Cai. A gente já não escuta mais as folhas ou grilos ou sapos porque ele apontou o gravador pra lá em primeiro lugar, mas é por causa da minuciosa ordem da gravação daqueles sons que a gente percebe que ali existem folhas e grilos e sapos. E então essas imagens vêm na cabeça dele, quase como se aquela coruja tivesse chamado ele pra anotar ela. E nessa... É isso que a gente estava falando agora, né? Essa brincadeira entre realidade e ficção. No momento instante onde nós estávamos lá, nós nem escutávamos os sons das árvores, das folhas, da coruja. Mas no momento em que nós gravamos e trazemos isso para o estúdio, nós escutamos, a gente fica nesse embate entre realidade e ficção. O que é realidade? O que é ficção? É aquilo que eu escuto no estúdio? Ou é aquilo que eu escutei na realidade? Na realidade eu não escutei essas coisas, mas no estúdio eu escutei. Qual é a realidade? O que é a ficção? Ao capturar esses sons e levar para o estúdio e ouvir no estúdio, eu não trouxe, a partir desse momento, narrativa ao invés de ficção? Vocês percebem essa parada? Porque no estúdio eu capturei coisas que eu nem mesmo ouvi. Mas no estúdio eu fui capaz de escutar. Isso é narrativa. É trazer um tempo outro para o tempo do agora. É contar aquele tempo pelo qual eu capturei em outro instante. Essa é a diferença. História é o tempo do acontecimento. Narrativa é a maneira como eu conto esse tempo do acontecimento e, portanto, o tempo do narrador. Saca? Essa salada toda de duas visões diferentes do mesmo evento, e durante o filme a gente vai se deparar com várias outras, até pela própria função do Jack enquanto operador de som, que a gente tem toda uma consciência do artesanato por detrás dessas sequências. Como se a gente pudesse estar sujeito a qualquer manipulação daquela montagem. Para além do ofício de sair para gravações do mundo, a gente encara a possibilidade daquilo que a gente escuta e entende como verdade ser montado e manipulado. Num certo ponto são publicadas em uma revista fotos daquele acidente, e o filme tem essas longas passagens onde a gente acompanha todo esse artesanato do cinema, não só da captação e da edição desses sons no estúdio, como a série de testes dos melhores gritos para as trecheiras que eles produzem, assim como a gente vê esse filme inteiro que ele monta do acidente nascendo na nossa frente, pequenas imagens recortadas de uma revista colocadas em movimento que carregam todo um significado próprio montadas daquela forma, com aqueles sons, um deles inclusive aquele estouro que eu mencionei antes, que o Jack acredita ter sido um tiro disparado contra o pneu do carro, que ao sincronizar aquele som com as imagens e encontrar um pequeno borrão em uma das fotos naquele momento, ele conclui ter encontrado a evidência definitiva do crime. Quando a gente escuta... Percebe? O pequeno borrão foi o motivo pelo qual o nosso personagem encontrou a evidência do crime. Mas você percebe que aqui nós temos uma relação entre verdade, entre realidade e ficção? Essa é a parada que o cinema e a fotografia trazem pra gente. Por serem artes que se correlacionam com a realidade de maneira projetiva, afinal, ao fotografar eu capturo o instante frente a nós, ao filmar eu capturo a realidade em movimento do instante frente a nós, nos dá a sensação, portanto, de que nós estamos capturando uma verdade. Entretanto, quando nós vamos para o estúdio, nós percebemos coisas que nem mesmo na realidade podemos perceber. E aí, o que é realidade e o que é ficção? Aquilo que vemos no estúdio ou aquilo que vemos na realidade? No mundo presente, no mundo do instante? Saca qual é a questão aqui? E aí o nosso personagem ele vai montando esse mundo que foi capturado e criando, portanto, uma narrativa daquele mundo. Afinal, mais uma vez, história é o tempo do acontecimento, narrativa é o tempo do narrador. E, portanto, como ele pega esse tempo do acontecimento e manipula, esculpe aos seus interesses.
O nosso personagem aqui em Blowout faz exatamente isso. Pega o tempo do acontecimento que ele vivenciou, manipula os seus interesses narrativos para encontrar uma suposta evidência que ele mesmo criou. Isso é brilhante. Mas isso é maneirismo. Porque o De Palma está brincando, deformando, anamorfizando aquilo que Hitchcock, aquilo que Antonioni e aquilo que Michael Powell já haviam feito. Mas criando, a partir dessa deformação, algo completamente novo. Pela terceira vez os sons do acontecimento, agora guiados a acreditar no que o Jack ouviu ali, é difícil não começar a embarcar na loucura. Mas uma das questões é que existem forças maiores interessadas nessas imagens, em esconder elas ou mostrar elas para a opinião pública na medida em que são capazes de influenciar o resultado da eleição, ao ponto de parecer que a própria visão do Jack sofre influência dessas forças. Em certo... Percebe? É a questão ideológica. Então veja, até a maneira como nós passamos a contar as histórias que vivenciamos estão influenciadas por aquilo que nós ideologicamente acreditamos. Não há imparcialidade no mundo. Não há qualquer contato com uma notícia, com um filme, com um produto cultural que não esteja imbuído de ideologia. Não há. Por quê? Porque por mais que haja uma realidade, portanto uma verdade, aquela que nós observamos no mundo, no momento em que nós contaremos aquilo, isso passará pelo filtro da ideologia. Sério? A certa altura do filme vão descrever eles, os interessados no controle dessas imagens, como sendo burocratas, gente com grana e poder político, assim como a gente também vai ficar sabendo que o Jack já tinha trabalhado com o exército, em uma missão que, numa sacada típica do De Palma, foi o calor do grampo no corpo do agente que fez tudo dar errado. Típica dele porque volta o olhar para essa aparelhagem capaz de produzir tudo isso que a gente escuta, que a gente vê. Uma pequena interferência aqui ou ali já pode ser toda uma tensão dentro do filme. Chega um ponto em que a gente já não sabe mais se tudo aquilo que a gente está assistindo se trata de paranoia do Jack, montando todo aquele filme que a gente assiste na cabeça dele, porque a coisa brinca muito também com o que a gente entende como convenção nesse tipo de filme. Muitas vezes algum personagem novo aparece do nada e já... Olha essa composição. Isso aqui é maneirismo, tá, gente? Olha essa composição. Olha como ele deforma completamente o rosto do nosso personagem aqui. Olha só. É completamente deformado. Ele ganha uma dimensão completamente avessa ao que é real. Imagina ver isso na sala do cinema. É quase como 1/3 da tela, ou até um pouco mais, ser coberta pelo rosto do nosso personagem. Coberta. O rosto dele está completamente deforme em relação à mise-en-scène. Completamente. Percebe? Já aparece sabendo de alguma coisa que não deveria saber, e a gente só aceita que essas são figuras de investigadores da polícia, detetives, jornalistas. E o que o nosso querido aqui do Quadrinho Branco, esqueci o seu nome, desculpa, querido, mas está falando pra gente é justamente dessa relação, onde nós nem mesmo sabemos agora se ele está criando uma grande conspiração ou se está falando da realidade. Que é mais ou menos o que o Antonioni faz lá em Blow Up, que é essa parada de a gente não saber mais o que é ficção, o que é realidade. Henrique, muito obrigado. O personagem do Jack não consegue evitar a sensação de que a maior das atrocidades pode ter acontecido na cara de todo mundo, mas é filtrado para chegar na gente só aquilo que é conveniente a uma narrativa. Com as discussões de hoje em dia sobre ideologia, se a polícia deve ou não gravar suas operações, a China estatizando os algoritmos, porque essas megacorporações precisam prestar contas pra alguém, essa sensação que a gente reconhece no Jack só se intensificou cada vez mais. So you got your choice, you can be crazy or dead, either will do. Em certa altura, tudo que a gente acreditava ser verdade no filme já desmoronou, assim como o rosto, pra fazer uma analogia, cuidadosamente maquiado da Sally pra parecer natural. Qualquer um pode estar envolvido no plano contra-presidenciável, da amante até o fotógrafo, que no primeiro momento tinha o mesmo discurso do Jack de eu saí pra
pra tirar umas fotos e acabei registrando o acidente. Até ele pode estar envolvido naquilo tudo, mas até esses envolvimentos podem ser todos muito isolados entre si, como se cada um ali estivesse atrás da própria grana sem nem precisar ter uma noção do todo, necessariamente. What, pigs, vultures, you swallow a whole box of animal crackers? What? E eu acho que a reflexão que surge aqui é sobre que papel é esse que resta pro cinema no nosso tempo, em que as imagens, agora muito mais do que no começo dos anos 80, onde o filme foi lançado, da televisão e do rádio pra frente, invadiram definitivamente as nossas casas. A gente vive isolado em nossas próprias narrativas, respirando propaganda e gastando nosso salário mal pago no cupom da vez jogado na nossa cara pelo iFood. Mais uma vez eu vou ter que citar aquele meu vídeo sobre o álbum do Neil, pro parênteses não ficar tão gigantesco, em que eu falo sobre como encontrar uma voz interior quando todos os sons do mundo pertencem a alguém, uma relação que eu faço com a cultura do sample no hip hop. Eu tenho mencionado ele o tempo todo porque foi um vídeo que me abriu a cabeça pra muita coisa e com certeza vocês vão conseguir tirar algo dali pra trazer pra essa discussão também, então o vídeo vai estar nos cards aí em cima. O Brian De Palma continuaria fazendo os filmes dele sobre conspiração política até o último dele agora em 2019, Domino. Esse cinema do nosso tempo em toda a sua capacidade de imaginação como se indissociável dessas imagens de controle, conspiração e paranoia. Pro De Palma, resta imaginar a partir dessas imagens, já que são essas as imagens que seduzem nosso olhar com suas hipotéticas verdades. Até porque eu já conversei com vocês isso há algum tempo aqui, então vale renovar a nossa discussão. A gente vive num mundo rodeado por telas e, portanto, um mundo que está constantemente ameaçado por novas narrativas. É a gente ter a compreensão de que nós vamos à rua e ao suspiro de qualquer acontecimento minimamente diferente do que é a convencionalidade do mundo, terá alguém levantando uma câmera, porque nós temos uma em nossas mãos o tempo inteiro, né? Então, nós estamos sempre em constante ameaça de sofrer uma violação da nossa privacidade. Esse é o mundo que vivemos, certo? Uma violação do que é a realidade frente àquilo que será a narrativa que será contada no momento em que esses vídeos serão lançados pela internet. Percebe? Eu cito sempre o exemplo de um acontecimento relativamente recente que aconteceu na China. E na China vocês sabem que existe todo um monitoramento via câmeras nas cidades e tudo mais. E aí um carro Tesla lá na China perdeu o controle. Esse carro Tesla começou a correr muito por lá. Só que, como a China tem esse monitoramento por câmeras, várias câmeras capturaram esse Tesla em descontrole. E parecia um cinema de ação. Parecia um filme de ação. Picotado, sabe, gente? O Tesla passava numa câmera, a gente já via na outra câmera como esse Tesla tava, já via na outra, e parecia um filme de ação sendo capturado por esse Tesla. Até que a última câmera pega esse Tesla batendo contra alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é. Mas você percebe um mundo panóptico, rodeado por telas, onde cada uma dessas câmeras é um olhar. Afinal, quando nós levantamos a câmera, o que acontece é que nós estamos entregando o nosso olhar à câmera. Tirando o nosso olho, entregando a câmera para que a nossa câmera seja a nossa maneira de olhar. E nós entregaremos, portanto, a nossa maneira de olhar para o mundo, para a internet. Só que não é só o nosso olho. É um olho de milhares de pessoas que verão aquele vídeo. E criarão, portanto, as suas próprias narrativas. E aí, o que é realidade, o que é ficção? O que é realidade e o que é ficção? Isso, câmera-olho. O Vertov vai trazer o conceito de câmera-olho, e a câmera-olho do Vertov é justamente essa capacidade, portanto, de um super-olho. O que Vertov chamava de uma perspectiva onde, no cinema, nós temos a capacidade de enxergar coisas que o nosso olho não é capaz de enxergar. Percebe? Então, por exemplo, se a gente pega uma luta de boxe, né, o espectador que olha da plateia enxerga aquela luta de uma forma. O lutador enxerga de uma forma. O lutador que vai levar um socão na cara vai enxergar de outra. O cinema pode enxergar de todas essas maneiras. Agora, o que o Vertov ainda não tinha em mãos naquele momento é a capacidade reprodutiva do cinema se ampliando cada vez mais. Porque o cinema ele se torna cada vez mais reproduzível. E se naquele momento o cinema já era reproduzível, porque o Benjamin já trazia essa perspectiva desde lá da primeira metade do século passado, hoje
Meu amigo, cada um de nós tem uma câmera na mão. Cada um de nós tem essa câmera na mão. E aí? Como a gente constrói a verdade? Se o cinema nos entrega uma verdade, supostamente uma verdade, mas que é sempre manipulada, mas agora manipulada por inúmeras câmeras. Câmeras essas que, tendo a compreensão de que a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante, irão, mesmo que inconscientemente, reproduzir discursos da ideologia dominante. Gente, a gente não precisa ir muito longe. Vejamos o que está acontecendo na guerra Palestina-Israel. As escolhas que se fazem com relação ao que se mostra e o que não se mostra. São anos de opressão, são anos de cercamento aos povos palestinos, ao povo palestino, e um silenciamento total a isso. E é o que eu digo sempre a vocês. No mundo de telas, se não há imagem, não há verdade. Agora, no mínimo potencial de defesa do povo palestino frente aos ataques de Israel, as câmeras voltam-se para esse lugar. E as narrativas aparecem. Por quê? Porque são as narrativas da ideologia dominante. As narrativas aparecem. Vocês conseguem conceber e perceber o quão é importante o estudo de cinema a partir de agora? Como tudo no mundo hoje está imbuído de imagem, de estética, de cinema, de telas. E essas câmeras que são olhares. Câmera é olho. O Vertov já nos ensinou lá atrás, como vocês bem disseram aqui no chat. Câmera é olho. Só que câmera é um super olho. Porque ele chega em lugares onde o olhar humano não chega. E concebe, portanto, narrativas da ideologia dominante. E Israel está sofrendo ataques. Tadinho de Israel. E veja, não é como dizer que não há barbaridades acontecendo. Mas as câmeras voltam-se e aparecem, surgem, quase como magicamente, justamente nesse momento. Por que será? Por que há esse silenciamento? E aí, quando dizem sobre silenciamento frente aos ataques e às opressões ao povo palestino, a gente precisa, para além de falar de silenciamento, por que se cega essas câmeras? Por que essas câmeras não apontam os seus olhares para a Palestina? Hoje, mais do que falar, a gente precisa compreender as narrativas como imagens. E, portanto, para além de silenciamento, a gente precisa falar de olhares. De maneiras de ver. E de como essas maneiras de ver o mundo nos imprimem uma realidade.
imagens de acidentes, de crime, de sexo, que ele vai pegar lá no slasher, no giallo e de terrorismo, que ele vai pegar desde drones até do YouTube. Narrativas que só têm qualquer valor na medida em que são transmitidas na rede. Se eu pudesse deixar uma outra recomendação de vídeo, seria esse Sentidos de um Império em Decadência, sobre os zeros e uns do Abel Ferrara e toda a dimensão política dessas imagens de terror. Filme como se fosse verdade, vão dizer no filme. O De Palma vai fazer esse cinema, assim como fez no primeiro Missão Impossível, onde nada exatamente é verdade, onde a gente não tem nada pra se agarrar. Tudo pode ser uma encenação, sempre parece ter alguma coisa escondida no plano, um filme dentro do filme, imagens que nos enganam o tempo todo, que quanto mais o cinema distorce, transforma isso tudo em cinema, mais manipulativas essas imagens se tornam, sobre como toda imagem vem acompanhada de uma narrativa, cinema enquanto ilusão, toda a ferramenta do cinema em função desse espetáculo de encher os olhos. Blowout também é uma espécie de remake espiritual de Blow Up, do Antonioni, feito mais de uma década depois, mas que eu assisti muito antes e também cheguei a comentar aqui no canal. Eu ainda não entendo muita coisa feito. Percebe aqui? Essa aqui é a fotografia que ele tira, né? E aí ele vai ver que acontece uma coisa lá no fundo. Aqui, tá vendo? Vocês estão vendo o mousezinho? Então, aqui lá no fundo. Na verdade é aqui, ó. Tá vendo que tem um negocinho aqui? Ele vai ver que tem uma coisinha aqui. E ele vai ampliar essa foto, ampliar, até que essa foto fique completamente abstrata. E aquilo que ele tenta enxergar não passa de uma abstração. Uma década depois, mas que eu assisti muito antes e também cheguei a comentar aqui no canal. Eu ainda Caraca, de novo isso. Não entendo muita coisa sobre cinema e entendia menos ainda quando assisti o Blow. E aí, enfim, o que é realidade e o que é ficção, né? Up pela primeira vez, era muito novo e tava tropeçando até pra entender o que eu mesmo fazia aqui na internet, mas foi uma fase... Sim, o ator de Blow Up é o mesmo de Profundo Rosso, e Profundo Rosso também discute um pouco sobre isso, né? Porque Profundo Rosso revela pra gente quem é o assassino no início do filme. Apesar de ser um giallo, né? E o giallo tem essa perspectiva onde você não revela o assassino, você fica sem descobrir quem é o assassino até o final, é a ideia do whodunit, né? Em Profundo Rosso, o assassino é revelado no início do filme. É claro que essa revelação ela se dá muito rápido, então a gente não percebe, tal como em Blow Up, né? Em Blow Up o nosso fotógrafo tira a foto, o acontecimento está lá, a gente que não percebe. Se a gente voltar ao filme depois de ver as coisas acontecendo, a gente vai ver que estava lá. A gente vai ver que estava lá as coisas. Sabe? A gente vai ver que o acontecimento lá de Blow Up, o negocinho que tava lá na foto, tava lá. A gente que não viu, porque o que era interessante pra gente ali era o assunto da fotografia. O casal brigando. E em Profundo Rosso acontece algo semelhante. O assassino passa, tá ali. Mas a gente não vê. Por quê? Porque não é o assunto da cena. Mas se a gente voltar depois de ver todos os acontecimentos, a gente vai ver que tava lá. Sabe? Mas engraçado onde o canal tentava deixar as coisas um pouquinho mais transparentes depois de ter feito um sucesso que a gente nunca imaginaria tão rápido. De alguma forma, pra mim foi muito importante pra compreender essa função do canal, que é a de ocupar um espaço no consumo de imagens de vocês aqui nas redes com algum tipo de versão particular dessas narrativas, tão manipulativa quanto qualquer outra, claro. Esse lance todo de desaparecer no próprio ato de tentar não desaparecer. É o grito do ataque a Sally no final do filme, que o Jack consegue gravar, mas não impedir, que é escolhido pra dublar aquela cena do filme slasher que eles vinham produzindo. O melhor deles até então, como se todo o sentido do cinema se desse em produzir essas novas e impressionantes imagens, encontrar novos significados na relação delas, entre a fria figura do Jack, isolada no meio de tudo isso com seus fones de ouvido no fim do filme, e o calor daquele crime abafado pelo som dos fogos de artifício no Dia da Liberdade nos Estados Unidos. Meu nome é Henrique e eu vou deixar aí na tela nossa playlist com os outros vídeos sobre cinema do canal, assim como o botão para se inscrever se tá novo aqui, deixa teu comentário. Henrique, maravilhoso, adorei o seu vídeo, inclusive o seu vídeo me permitiu fazer algo que eu estava empolvorosa para fazer, que era discutir um pouquinho com vocês, nem que seja muito pouco mesmo, a questão palestina. Eu não estava conseguindo enxergar uma maneira de fazer isso com vocês e falando sobre cinema ao mesmo tempo, e você me proporcionou essa possibilidade. Muito obrigado pelo seu vídeo, e é um assunto muito importante, inclusive, para discutir a relação do cinema na contemporaneidade e como o cinema afeta a nossa relação com a realidade. Sobretudo em um mundo panóptico, um mundo rodeado por telas e olhares através da lente das nossas câmeras. Câmeras essas que estão em cada uma das nossas mãos. Curtiram o vídeo?